Bem, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje sempre. É um prazer podermos estar de volta. Todos sejam muito bem-vindos. Quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. E que possamos aproveitar a nossa tarde hoje para fazermos as reflexões necessárias, para que a gente possa entender um pouquinho mais o que é o Espiritismo e de que maneira ele pode nos ajudar a compreender melhor as diversas nuances que a vida nos traz. Tanto os problemas, as vicissitudes, mas também as coisas boas, tudo que nos acontece no dia a dia. Então, o Espiritismo tem essa possibilidade de nos trazer essa compreensão. E na tarde de hoje, a gente tem um grande prazer de receber o nosso irmão Tiago Francisco, que é lá do Centro Espírita Apolo, na cidade de Bezerro, aqui vizinha da gente, na cidade, muito próximo. O pessoal do Instagram também está chegando aí, sejam bem-vindos. E ele vai trazer um tema muito interessante para nós hoje à tarde, né? Que está aqui com a gente. Por que o Espiritismo ainda é tão incompreendido por muitos? Estou doido para saber essa resposta. Vamos ver o que o nosso irmão nos trouxe, né? Porque, de fato, isso ocorre. Vamos entender, então, melhor essa particularidade do Espiritismo com o nosso irmão Tiago. E a todos vocês que aqui estão, hoje, mais o pessoal da casa mesmo, só relembrar que estamos naquele período que não está sendo mais obrigatório máscara, e a gente adotou aquilo. Os que quiserem usar máscara, use, fiquem à vontade usando sua máscara, os que não quiserem também não usem, e todos fiquem à vontade com a maneira que escolherem, tá certo? Fica tranquilo. Com relação ao passe, nós temos o passe individual no final da reunião, quando acabar a palestra do nosso Tiago, aí todos aguardam um pouquinho e vai tomar o passe. E, se não para hoje, um outro dia, quem quiser trazer água para fluidificar, traga a sua garrafinha que a gente coloca lá na sala do passe também para fluidificar a água. E quem quiser também colocar o nome para a vibração, nós temos o livro das preces que fica na entrada. Qualquer dúvida, tira com o nosso irmão Tarcísio, e a gente pode botar o nome lá tanto para pedir por encarnados como para os desencarnados. E na nossa reunião de vibração na quarta-feira, que começa às 17h30 e vai até às 8 horas, ou 19h30, obrigado, Tarcísio, 19h30 até às 20 horas, a gente faz as vibrações pelos nomes. Alguns que estão em tratamento um pouco mais específico e também os que colocam o seu nome no livro de preces, tá certo? Então é isso. Hoje, então, a gente vai continuar com essa nossa tarefa, que realmente nos faz muito bem, e acreditamos que a equipe de Maria Dolores fica muito feliz com a presença de todos, porque é um espírito muito amoroso, né? A gente conhece muito pouco da história de Maria Dolores, porque ela era muito discreta, mas as primeiras panelas italianas da Mansão do Caminho foi ela que ajudou Divaldo, né? E assim, ela sempre fez um trabalho muito bonito, especialmente com mulheres assim, que precisavam de uma assistência, né? Que, por alguma razão, ou financeira, ou por um abandono, ou por uma gravidez, e não ter uma proteção, ela fazia um trabalho muito bonito nessa área, e, sobretudo, um trabalho de artes. Ela favorecia muito esse trabalho, né? Para ajudar aquelas mulheres a poder fazer esse trabalho de bordado e tantos outros trabalhos artísticos que ela gostava muito, além do trabalho das poesias, né? Que ela fazia e também incentivava as pessoas a se identificarem e a trabalhar nessa área. Bom, então, para a gente não se alongar mais, a gente vai fazer a nossa prece. Vou pedir ao nosso irmão Tarcísio que faça a prece inicial. Amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, mais um domingo, estamos aqui reunidos para te agradecer, Senhor, por tudo, nossa vida, nosso dia a dia, e te pedir, Senhor, muita paz, muita saúde, olhar para os nossos irmãos que estão sofrendo, estão passando por necessidades, os nossos irmãos nos conflitos de guerra, e os conflitos pessoais. Enfim, Senhor, te agradecemos muito, nos abençoe nosso irmão Tiago por fazer a nossa palestra. Muito obrigado por tudo. Nos abençoe, nos proteja, que tenhamos todos uma excelente semana, porque o Senhor é o nosso pastor
e não nos faltará. Assim seja. Ok, meus irmãos, graças a Deus. Então vamos dar início ao nosso trabalho. Então, o nosso irmão vai tratar desse tema, que vai ser muito importante e educativo para nós, para a gente entender certos problemas. Por que as pessoas têm dificuldade, né, para compreender bem o Espírito? Porque tem tanta... Será que é desinformação? Será? Bom, a gente vai aprender hoje com o nosso irmão Tiago. Então, Tiago, fica à vontade. Viu? Muito bem. Boa tarde a todos e a todas presentes. Que alegria poder estar aqui com Lar Maria Dolores e poder de alguma forma ser útil à causa e à casa espíritas. É a grande proposta do trabalhador da seara de Kardec e de Jesus. Poder de alguma forma ser útil repassando aquilo que já conhece, aquilo que estudou, podendo ser intermediário entre os dois planos, o mundo espiritual e o mundo corporal, na tentativa de repassar informações fidedignas à proposta do Cristo e, sobretudo, aos objetivos da doutrina espírita em nossas vidas. Esperamos que durante essa tarde possamos de alguma forma cumprir com esse compromisso e trazer para os queridos amigos visíveis e os invisíveis que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, a proposta imortal, a proposta sublime da evolução intelecto-moral, do crescimento espiritual, à luz dos valores que a doutrina espírita nos oferece. Trago um abraço fraterno de toda a equipe de trabalhadores amigos que compõem o Centro Espírita Apolo, casa de amor, trabalho e oração na cidade de Bezerros, que há 47 anos procura, de uma forma bastante veemente, estudar, divulgar e fomentar nos seus frequentadores a prática, saindo da teoria e indo para a aplicação dos pensamentos, palavras e atitudes. Ora, de nada adianta abraçarmos toda a teoria que nós abraçamos nas casas espíritas, se essas teorias não podem, com o tempo, converter-se em prática salutar para cada um de nós. Então essa é a grande proposta do espírita, do cristão, do homem e da mulher de bem, sobretudo, é aliar a teoria à prática. E quando o indivíduo já estiver totalmente sintonizado com a prática, poder de alguma forma tornar-se referência para que outros abracem a sementeira do bem e pratiquem também. É a grande proposta. E essa doutrina que é tão bela, tão consoladora, tão confortadora, nos traz valores inestimáveis para o nosso bem viver. Mas daí surge a dúvida: se essa doutrina traz valores tão inestimáveis para o nosso bem viver, se a caridade, a transformação das atitudes, a melhoria de si mesmo são propostas inadiáveis que o Espiritismo ensina, por que mesmo assim essa doutrina ainda é tão incompreendida por muitos? Será a falta de informação e de fontes de esclarecimento? Claro que não. Os filmes, a literatura espírita, composta por mais de 4.000 títulos, os exemplos dos grandes trabalhadores da seara espírita, todos esses elementos já são suficientes para demonstrar ao mundo para que o Espiritismo veio. Mas mesmo assim, ele é tão incompreendido. A proposta da tarde de hoje é travarmos uma relação existente entre o Espiritismo e a mensagem do Cristo, na primeira parte da palestra, e na segunda parte da palestra entender o porquê, em especial 4 motivos pelos quais as pessoas ainda não compreendem o Espiritismo ou não assimilaram a doutrina da forma como devia assimilar. Então será a grande proposta da tarde de hoje, e nós esperamos que essa proposta possa ecoar em vossos pensamentos, em vossas mentes e em vossos corações, para que possamos sair daqui, desta casa espírita,
pelo menos com o objetivo ou com uma meta de a cada dia sermos melhores do que nós éramos nos dias anteriores, sermos versões melhoradas de nós mesmos. Esses são os grandes objetivos existenciais daquele que diz seguir a doutrina dos Espíritos, que é uma revivescência, um afloramento do Evangelho de Jesus, ressignificado, reconstruído em novo sentido, esclarecido, tornando-se mais acessível para as populações que ainda precisam desses ensinamentos. Não mais mistérios, não mais dogmatismos, não mais misticismos, mas a doutrina trazida por Jesus de uma forma límpida, esclarecida e acessível às massas. 2 de abril de 1910, reencarnou, veio aqui para a Terra uma alma bendita, iniciada na infância, uma criança, um menino que aos 4 anos de idade já conversava com os espíritos, já tinha um contato direto com o mundo espiritual. Francisco Cândido Xavier, que nós popularmente conhecemos como Chico Xavier, uma das maiores antenas mediúnicas que já reencarnou nesse planeta. Uma criança que aos 5 anos de idade viu a sua mãe partir para o mundo espiritual em 29 de setembro do ano de 1915, e pouco tempo depois travou contato direto com esta mãe em vias espirituais, quando era torturado, quando era massacrado e agredido fisicamente pela sua madrinha, Rita. E ao ser agredido pela sua madrinha, se escondia debaixo do pé de uma árvore, onde lá aparecia o espírito da sua mãe, Maria João de Deus, que lhe pedia para ter paciência, para ser um menino bonzinho, porque o Pai, Deus, gostava das crianças boazinhas, e que tivesse paciência, porque ela de alguma forma ajudaria o seu filho, trazendo um anjo em forma de mulher para ajudar aquela criança. Esse anjo em forma de mulher veio depois para a vida de Chico na condição da sua madrasta. É tão interessante, só um pequeno parênteses, os estereótipos que nós criamos em torno das pessoas, né? Geralmente a madrasta é vista como a megera, e a madrinha como aquela que acalenta, a que acolhe. Na vida de Chico foi o contrário. A madrasta foi a sua segunda mãe, a madrinha foi o seu espírito obsessor encarnado, obsessão de encarnado para encarnado. Pois bem, esta madrasta de Chico, a querida Cidália, acolheu o Chico, protegeu o Chico daquelas agressões, recolheu e adotou os demais irmãos de Chico, que houveram sido distribuídos em várias casas de amigos, porque o pai não tivera condição de cuidar deles após o falecimento da primeira esposa, a mãe de Chico. Então, desde a mais tenra infância, esse menino entrava em contato com o mundo espiritual, conversava com os espíritos a tal ponto de não reconhecer quem estava, entre aspas, vivo ou morto, porque não há morte, há transferência. Há vivos no outro plano, mas o nosso popular, vivo ou morto. Ele não sabia reconhecer quem era vivo e quem era morto. Então, o que acontece? O nosso querido Chico já tinha esse envolvimento mais direto com o mundo espiritual. Foi um grande missionário no campo da literatura. Mais de 600 espíritos travaram contato com o Chico, e através da mediunidade deste rapaz, que já estava em fase madura, os espíritos ditavam contos, poesias, histórias,
ditavam a vida deles no mundo espiritual. Foi através do médium Chico Xavier que o espírito André Luiz narrou como é a vida no mundo espiritual, em 13 obras fantásticas, iniciando pela obra Nosso Lar, aonde o espírito, que se intitula como André Luiz, é resgatado e socorrido para uma cidade espiritual, uma colônia denominada Nosso Lar, e lá ele dita, ele revela as circunstâncias, os ambientes, como é a administração daquele local que ele vive, ou seja, os próprios espíritos do mundo espiritual, mostrando através de um médium como é a vida após a morte, como é o mundo, como eles foram recebidos, o que eles encontraram quando chegaram no outro lado da vida. E veio o Nosso Lar, obreiros da vida eterna, os mensageiros, missionários da luz, sexo e destino, mecanismos da mediunidade, tantas obras ditadas para o médium Chico Xavier pelo espírito André Luiz, revelando a vida no mundo espiritual. E não bastasse só isso, o espírito Emmanuel, o seu protetor, o seu guia espiritual, narrando os fatos históricos à época do Cristo, em obras extraordinárias, em especial 5 obras que nós chamamos de o Pentateuco do espírito Emmanuel. Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. 5 obras revelando detalhes, pormenores, em especial do Paulo e Estevão, e algumas mais de forma mais destacada, revelando pormenores ou da vida do Cristo, ou da mensagem do Cristo ecoando ao longo dos tempos. E as cartas consoladoras, os filhos que redigiam mensagens através do médium Chico Xavier, revelando para as suas mães e para os seus pais, pesarosos pela sua partida, de que eles não morreram, de que eles continuam vivos, revelando detalhes, nomes, relações, informações nas cartas mediúnicas que só eles sabiam, só os pais sabiam. Através dessa grande antena de mediunidade que era o Chico Xavier, os filhos, entre aspas, mortos, falavam para os seus pais que ficavam aqui na terra: nós não morremos, nós estamos em outro plano, nós sentimos o que vocês sentem, nós visualizamos o que vocês fazem, a vida aqui continua, nós não morremos. Não chore por mim em termos de desespero, porque isso nos atrapalha, isso nos faz sofrer aqui na outra vida. Chorem pela saudade, mas relembrem os momentos felizes que nós passamos aí na terra. Pratiquem a caridade, doem parte do que era nosso para aqueles que precisam, e vocês nos ajudarão aqui nesse plano a suportar o peso da saudade, porque saudade é o amor que fica. Se o amor fica, ele não morre, o amor continua. Então Chico foi essa grande antena mediúnica, foi através dele que o mundo espiritual se descortinou, rasgou os seus véus e mostrou a sua realidade patente. Não existe separação eterna, separações temporárias, e de acordo com o nível de vibração entre os espíritos, essa reaproximação e essa convivência no mundo espiritual torna-se mais patente, torna-se mais real. Os que se amam jamais se separam pelos laços do afeto. Por compromissos e reencarnações, podem até se separar por um tempo em termos de presença, de contato, mas de afeto, não. Um dia haverá o reencontro. A morte não destrói as relações. Grandes lições que nós aprendemos com o Espiritismo e que nós aprendemos com o nosso querido Chico Xavier. Mas o que foi tão extraordinário na vida do Chico? Teria sido só a sua obra mediúnica? Não. O que foi tão extraordinário na vida do Chico Xavier também foi a sua conduta moral. Ora, qual indivíduo do sexo masculino, em plena flor da juventude, renega a prática sexual com garotas de programa para realizar um culto do Evangelho no próprio prostíbulo?
Foi convidado pelo pai a perder a sua virgindade com uma bela moça em um prostíbulo. Foi até o prostíbulo, enquanto que o pai achava que o nobre filho, que devia ser homem, deveria rapidamente manter a relação sexual com aquela mulher, verificou que havia preces e orações no quarto. Quando ele foi lá verificar, assustado, viu que as garotas de programa estavam realizando um estudo do Evangelho, estavam orando com Chico no prostíbulo. Diz a história que uma parte dessas garotas que participaram daquele culto do Evangelho, lá naquele local, tornaram-se ativas espíritas, trabalhadoras, inclusive da oratória. Obviamente, por uma questão ética, eles não citam os nomes dessas mulheres, mas muitas saíram daquela vida que elas tinham e se tornaram trabalhadoras espíritas atuantes na região que elas moravam. É a força de uma grande referência. Mas o que foi tão extraordinário na vida de Chico também? Um homem que poderia ser multimilionário na literatura. Em um dos estudos do Centro Espírita Apolo, nós fizemos um teste com os alunos. Nós perguntamos para os alunos: me digam, por favor, nomes de escritores famosos, brasileiros ou não, que de forma honesta, de forma digna, fizeram fortuna com a literatura. Ou se não fizeram fortuna, mas se estabilizaram financeiramente, porque venderam vários livros, milhares de livros. E eles foram citando nomes. Citaram Paulo Coelho. E eu pedi que eles fizessem uma pesquisa na internet na hora. Citaram Augusto Cury. Citaram Luiz Fernando Veríssimo. Citaram grandes escritores. E nós fizemos o teste na hora. Fulano não escreveu mais de 100 livros. Cicrano, famoso, conceituado, não escreveu 50. Beltrano não escreveu 100. Chico Xavier psicografou, ou seja, os espíritos escreveram por intermédio dele mais de 420 obras. Chico psicografava 18 livros em um ano. Qual escritor teria a capacidade de produzir 18 livros em um ano? Quantos anos um escritor, por mais renomado que seja, demora para fazer best-seller mais vendidos 18 obras? E em um ano, Chico Xavier psicografava uma média de 18 livros. Mas o que foi tão extraordinário na sua vida mediúnica também, na sua vida literária, é que esse homem não ficou com uma moeda que seja dos direitos autorais dessas 420 obras. Todos os direitos autorais das 420 obras foram destinados a mais de 2.000 instituições filantrópicas, espíritas e não espíritas. Um homem que poderia ser milionário pela literatura e não foi, porque ele dissera: não é justo ganhar em cima de obras que não são minhas. Quem ditam são os espíritos, a obra é deles, a mensagem é deles, eu não posso plagiar. Mas não só Chico Xavier, não. O que foi tão extraordinário na vida de Jerônimo Mendonça, conhecido como o Gigante Deitado, grande trabalhador espírita do movimento espírita mineiro, nascido na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, que até os 17 anos de idade era um garoto comum, saudável fisicamente, mas com 17 anos de idade, na famosa pelada de futebol com seus amigos, quando foi chutar a bola, travou o seu corpo. E dessa trava, até os seus quase 60 anos, não se movimentou mais. E ele não era paraplégico, ele era tetraplégico. Só movimentava do tórax para cima. Mas o que foi tão extraordinário na vida de Jerônimo Mendonça? Porque mesmo sendo tetraplégico, foi um dos
grandes e mais ativos trabalhadores do movimento espírita. Jerônimo Mendonça praticamente suava sangue. Os seus amigos, quando iam visitá-lo, ou quando ele ia para alguma casa espírita fazer palestra, iam com um lençol, porque assim que cobriam ele com um lençol e retiravam o lençol estava banhado de sangue. Hemorragias constantes ele tinha. Um homem que disse em certa ocasião para um dos seus companheiros de jornada espírita que o maior sonho que ele tinha na vida era conseguir virar o corpo para o lado esquerdo. Era o maior sonho que ele tinha na vida. Um homem que colocava uma pedra de 30 quilos em cima do seu peito para o peso da pedra atracar e diminuir as dores físicas de um reumatismo intenso que ele sofria. Um homem que teve uma cadeira ortopédica criada especificamente para o formato do seu corpo, porque ele não podia mudar de posição. E com essa cadeira ortopédica fazia palestra em mais de 30 centros espíritas. Fundou um centro espírita, uma creche espírita e desenvolvia palestras e participava de eventos regionais. A sua atuação no movimento espírita era tão grande que envergonhava outros, que porventura diziam que não podiam ir à noite aplicar um passe ou participar de uma palestra porque a unha estava encravada. E ele, nas condições em que ele se encontrava, era um ativo trabalhador. A sua atividade no trabalho espírita era tão grande que, em certa ocasião, sua mãe, católica fervorosa, desencarnou católica, disse, em certa ocasião, de que ela estaria quase acreditando nessa tal de reencarnação. E o filho pergunta, por que, mamãe? Ora, meu filho, além de você, eu tenho mais 7 filhos. São 8 filhos, você tem 7 irmãos. E eu acho que eu estou acreditando nessa história de reencarnação, porque os outros 7 irmãos são perfeitos fisicamente. E você, dizia ela na expressão, é o único aleijado que não para em casa. Todo mundo é saudável fisicamente e cada um está aí descansando na sua. E você é o único que não tem condição disso e não para aqui em casa. Então eu acho que eu estou quase acreditando nessa história de reencarnação. O que foi tão extraordinário não só na vida de Jerônimo Mendonça, o que foi tão extraordinário na vida do Divaldo Pereira Franco, e que ainda é um homem de 95 anos de idade. E se não fosse a pandemia, pelo menos até os 93 anos de idade, já viajou por todo esse planeta, por todos os continentes, realizou mais de 3.000 conferências, visitou mais de 70 países, fundou um movimento Você e a Paz, que é um movimento de debates, passeatas, de manifestações a favor da paz. Criou esse projeto para ser implantado em faculdades, em universidades, o projeto do incentivo à não violência. Um homem que adotou em cartório registrado mais de 600 filhos. Eu não errei, não foi nem 6 nem 60, mais de 600 filhos adotivos registrados em cartório. Um homem que, junto com o seu grande amigo Nilson de Souza Pereira, fundou a Mansão do Caminho, uma das maiores obras assistenciais do Brasil, lá no bairro de Pau da Lima, na cidade de Salvador, Bahia. Uma obra social que presta assistência alimentar, de saúde, jurídica, psicológica a mais de 5.000 pessoas por dia. A Mansão do Caminho praticamente é um subbairro dentro do bairro. E um homem que permanece na atividade e que, à época, antes da pandemia, realizava mais de 250 palestras por ano. Estava fora mais de 250 dias. Entrevistas, homenagens, perde-se a conta nos dedos. E ainda hoje, até os 95 anos, trabalhando no Centro Espírita Caminho da Redenção, psicografando e trazendo obras magistrais, através de vários autores espirituais, e não cansa de trabalhar, mesmo com 95 anos. E há quem não trabalhe
porque veio a pancada de chuva. Então esses grandes trabalhadores foram espíritas. Esses grandes trabalhadores alavancaram a bandeira do espiritismo e ainda alavancam principalmente através das atitudes. Não são santos, porque nós espíritas não endeusamos absolutamente ninguém, mas são mais ativos, são mais esforçados, fizeram por onde, são referências. Por que todo esse preâmbulo? Porque a pergunta é muito simples. Kardec, em certa ocasião, dissera: queres criar um inimigo para a tua fé, para a tua religião? Dê um mau exemplo. Se você quiser que alguém se antipatize da tua religião, dê um mau exemplo. Porque a pessoa vai te tomar como referência, vai associar e vincular a tua imagem àquele princípio, àquela doutrina, e a tua imagem negativa repercutirá de forma negativa na doutrina. Porque a primeira coisa que vão dizer: ora, se a doutrina não foi possível, não foi capaz de modificar a vida de tal criatura, essa doutrina não tem consistência. Então, quer criar um inimigo para a tua fé, dê um mau exemplo. Que todo mundo vai colocar a farinha no mesmo saco e vai achar que todo mundo que é de tal religião se comporta da mesma forma. Quer trazer inimigos para a tua fé, dê um mau exemplo. Aonde eu estou querendo chegar? Ora, se esses indivíduos não dão um mau exemplo, se através da bandeira do espiritismo eles demonstram por que vieram e demonstram muito bem, porque mesmo assim, sendo eles sinônimos da caridade, não só da teoria, mas também da prática, porque mesmo assim ainda há pessoas que perguntam: vocês espíritas creem em Deus? Vocês espíritas aceitam Jesus? E o pior é quando vem aquela frase: ele é espírita, mas é gente boa. Ele é espírita, mas é gente boa. Quer dizer, tem essa ressalva. Seria gente boa se não fosse espírita? Ele é espírita, mas é gente boa. Terrível, né? A tolerância do adepto espírita exige que ele vá relevando, que ele faça entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas há de convir que às vezes o preconceito é inaceitável. Pois bem, se eles são exemplos da caridade, da boa prática, inclusive enquanto espíritas, porque mesmo assim, nem eles foram insuficientes para conseguir convencer todo mundo. Nem Jesus foi suficiente para convencer a todos. Teve quem não acreditou na sua proposta, por isso ele foi crucificado. E olha que ele era um espírito sublimado, o espírito mais puro que pisou aqui na terra, o nosso governador planetário, modelo e guia para a humanidade. E mesmo assim não conseguiu convencer a todos. Enfim, qual a conta que não está batendo? Já que a teoria está se alinhando à prática, mas a prática não consegue convencer a todos. Por que ainda o espiritismo é tão incompreendido por muitos? Nos 30 minutos finais dessa palestra, vamos então agora tentar entender a relação de Jesus com o espiritismo e os motivos pelos quais o espiritismo ainda não é tão compreendido por muitos. Por que eu inicio essa segunda parte da palestra falando sobre a relação de Jesus com o espiritismo? Por uma questão simples. Por mais que você, sendo cristão, assuma uma condição religiosa específica, uma denominação específica, se nossa referência é o Cristo, deveríamos de alguma forma ser mais cordiais com os nossos irmãos, que por mais que pensem diferentes em alguns aspectos, têm o mesmo modelo, a mesma referência. Por mais que as questões bíblicas, doutrinárias possam serem antagônicas em algumas questões, mas o nosso norte é sempre a palavra de Jesus, e mesmo assim muitos não compreendem. Então, por que eu falo de Jesus? Porque uma vez que o espiritismo também preconiza Jesus como seu modelo, qual seria o motivo então das pessoas alimentarem preconceitos com o espiritismo, se a doutrina espírita respira, assimila, estuda e vive Jesus em todos os seus pressupostos? Então, se Jesus, para nós espíritas, é o nosso grande modelo, a nossa grande referência, porque mesmo assim ainda há aqueles que dizem: vocês creem em Jesus?
Será que nós somos taxados daqueles que não creem em Jesus só porque pensamos no Cristo de forma diferente do que os outros pensam, em alguns aspectos, em alguns pontos? Será que eu tenho que pensar da mesma forma que você pensa para provar que sou certo ou errado? Não seria uma arrogância por parte daqueles que produzem o preconceito querer que o mundo todo pense da mesma forma que eles, para poder esse mundo provar que está certo ou errado? Então vamos estudar a íntima relação existente entre Jesus e a doutrina. Iniciamos no primeiro ponto: a literatura espírita. Ela é taxativa ao vincular a mensagem de Jesus aos princípios que essa literatura espalha e divulga. Por mais que uma obra espírita possa não ter como objetivo, alguma obra espírita específica, possa não ter como objetivo estudar Jesus de forma direta, sempre Jesus é citado nas obras espíritas, porque sempre ele é a grande referência. Mas em especial, existem algumas obras da literatura espírita que focam diretamente na mensagem e nas lições de Jesus. Em especial, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A codificação espírita é o conjunto de 5 obras básicas que foram editadas, compiladas, organizadas pelo grande pensador e professor francês Allan Kardec. Claro, com a parceria com os espíritos, que ditaram as mensagens, que intuíram o codificador na organização dessas 5 obras. Obra número 1, Livro dos Espíritos. Obra número 2, o Livro dos Médiuns. Obra número 3, Evangelho segundo o Espiritismo. Obra número 4, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Obra número 5, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. São 5 obras básicas. Allan Kardec produziu outros livros espíritas. Historicamente, se atribui a Kardec mais de 30 livros espíritas, porém todos os demais, eles estão subentendidos nessas 5 obras. Kardec lançou um livro só sobre preces, um livro só sobre obsessão, um livro que relata as viagens espíritas que ele realizou na Suíça, na França, divulgando o espiritismo. Porém, as 5 mais conhecidas, que são na verdade o arcabouço total da doutrina, são essas 5 obras que eu citei. O Evangelho segundo o Espiritismo foi a terceira obra. A primeira obra, o Livro dos Espíritos, é uma obra filosófica, perguntas e respostas. A segunda obra, o Livro dos Médiuns, é uma obra que introduziu a ciência espírita. Ela tem uma linguagem mais técnica, explicando sobre a mediunidade. E a terceira obra introduziu o conceito moral da doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo. É nessa obra que nós estudamos a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Bendizei ao Deus que lhe marcou pela aprovação, porque as dores são como alfinetes, picadas de alfinetes que acabam por ferir, mas de tanto ferirem, te ajudam na lição. Obras que falam, textos que falam sobre a cólera, o orgulho, o egoísmo, o autoconhecimento, as parábolas de Jesus, as bem-aventuranças, a introdução da parte moral do Espiritismo. Tanto é que é o foco dessa obra. O foco dessa obra não foi a vida pública de Jesus, os milagres, as predições em torno dele, as palavras que foram tomadas pela igreja como dogmas e que se tornaram inquestionáveis, não. Foi a parte moral, porque o próprio Kardec falou, é na parte moral que se constrói a bandeira que todos podem levantar e o abrigo em que todos podem se albergar. Então, nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos o pensamento de Jesus reinterpretado, ressignificado, relembrado em centenas e centenas de páginas. Então, ao que me parece, a literatura espírita foca também no pensamento de Jesus. O livro A Gênese, a última obra da codificação espírita,
da sua parte, da sua metade para o final, nós verificamos os principais milagres atribuídos a Jesus, sendo explicados sob a ótica da ciência espírita. O que teria acontecido para que Jesus conseguisse multiplicar os peixes, andar sobre as águas, transformar a água em vinho? Ou seja, os ditos milagres do Cristo explicados de forma racional à luz da ciência espírita. Ora, uma outra obra que também foca no pensamento de Jesus. As obras que foram psicografadas por Chico Xavier, também o Evangelho puro, em muitas delas. Então, a primeira relação que há de Jesus com o Espiritismo é que a própria literatura espírita foca no modelo e na referência, que é Jesus. Por mais que uma obra não tenha nem Jesus como o objetivo principal da obra. Às vezes uma obra pode tratar de algo científico, de algo filosófico, mas sempre as palavras de Jesus são citadas, entram como citações em qualquer obra espírita. Então há uma íntima relação do trabalho que os espíritos exercem na literatura para o pensamento de Jesus, no que diz respeito à sua relembrança, sempre. O segundo ponto que nos parece fazer entender que a doutrina espírita e o pensamento de Jesus andam passo a passo. Esse ponto está explicitado na questão 625 do Livro dos Espíritos, uma obra com 1019 perguntas, 1019 respostas e centenas de comentários do codificador Allan Kardec. Perguntas que se referem às mais diferentes dúvidas e questionamentos que nós sempre tivemos. O que acontece com a alma no momento da morte? Para onde vamos? Quem é Jesus? Quem é Deus? Se há vida em outros mundos? Enfim, temas e mais temas, em 1019 perguntas. Uma delas, a questão 625, que Allan Kardec pergunta aos espíritos, e eles respondem através dos médiuns. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir a essa humanidade como modelo e como guia? E a resposta, uma das mais objetivas e mais curtas do livro: vede Jesus. E Allan Kardec complementa com um comentário: Jesus foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir como modelo e guia. E os seus ensinamentos foram a expressão mais pura da lei de Deus. Porque sendo ele o mais puro daqueles que pisou aqui na terra, o Espírito Divino o animava. Ora, se uma das próprias questões da literatura espírita aborda categoricamente que o nosso modelo e nosso guia é Jesus, tudo o que pensamos, fazemos, ensinamos, escrevemos, buscamos esclarecer, deságua na referência que é o Cristo, nos ensinamentos que ele deixou e principalmente na doutrina que ele tentou repassar para cada um de nós, mas que sua parte não foi compreendida e ainda hoje não é por muitos. Sabe a outra relação que existe entre Jesus e a doutrina espírita? Justamente a atuação de Jesus no que diz respeito aos fenômenos que ele provocava. Jesus, em certa ocasião, dissera: vós sois deuses, aquilo que eu faço, vós podereis fazer isso e muito mais, desde que vossa fé seja pelo menos do tamanho do grão de uma mostarda. E ao que me consta, o grão de mostarda é um dos menores grãos do reino vegetal. Ele está dizendo que nossa fé é tão fraca que nem do tamanho do grão de mostarda ela é. Mas desde que vós tivesseis uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, pediríeis para essa montanha se transplantar daqui para lá, e ela assim iria. A força da fé, impulsionada energeticamente pela vontade, pela mente, que é uma bateria energética intensa e imensa. Pois bem, tudo aquilo que o Cristo produziu e que foi tido como miraculoso, sobrenatural, inatingível pelas sociedades, o Cristo preconiza que pode ser sim praticado, desde que a alma ela obtenha evolução espiritual suficiente
para conseguir manipular aquelas leis, aquelas energias daquela lei. Então o que acontece? Nós vemos também a mediunidade reproduzir muito daquilo que o Cristo reproduzia, dando-nos a entender que os fenômenos mediúnicos são também uma representação mais massiva daquilo que o Cristo produzia, mas era visto como um milagre por aqueles que não compreendiam. Obviamente, sem entrar em polêmicas, alguns podem afirmar o Cristo, Jesus, não era médium, porque para ser médium deveria ter a atuação de pelo menos um segundo espírito, a intervenção de uma outra entidade, e ele conseguia produzir sozinho, porque era espírito iluminado, ou seja, era anímico, era dele. Bom, sem entrar em polêmicas à parte, se o Cristo precisou da atuação de outros espíritos para alguns fenômenos, o que se vê é que o Cristo tinha uma capacidade de manipular a matéria de tal forma que produzia esses fenômenos que eram vistos como sobrenaturais, e que a doutrina espírita explica que não são, porque milagre, na visão espírita, é a manifestação de uma lei natural desconhecida. Quando se descobre a lei, se conhece os meandros daquele fenômeno, e aquilo sai do sobrenatural e se vincula a algo natural. Então a relação que existe entre Jesus e o Espiritismo também nesse ponto é que aquilo que o Cristo produziu não foi algo dado de forma privilegiada para ele, não. Ele demonstrou as potências que a alma pode expandir quando atinge a condição que ele atingiu. Ele demonstra para cada um de nós: vós sois deuses, que essas potências podem e devem ser extravasadas em cada um de nós, para conseguirmos, através da nossa atuação, mudar ou ajudar a mudar o ambiente que vivemos. Ora, se há tantas relações entre Jesus e o Espiritismo, por que mesmo assim, ainda com toda essa referência, o Espiritismo é tão incompreendido? Vamos para os motivos. Motivo 1. Introdução do Livro dos Espíritos. As pessoas diziam o seguinte: a primeira preocupação de Kardec foi tentar entender quem é Deus, porque é a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Mas esquecem que antes da primeira questão do Livro dos Espíritos, há sempre uma parte introdutória que ninguém tem coragem de ler, ou por preguiça, ou porque querem ir direto ao assunto, e muitas vezes não leem a introdução dos livros. Na introdução do Livro dos Espíritos, verificamos categoricamente que a primeira preocupação do professor Allan Kardec foi tecer um esclarecimento sobre a diferenciação existente entre espiritismo e espiritualismo. O primeiro texto da codificação espírita inicia-se com essa proposta. Por que a preocupação de Kardec em diferenciar o que é espiritismo e o que é espiritualismo? Porque espiritualista é todo aquele que crê existe algo além da matéria. Os católicos apostólicos romanos são espiritualistas. Eles creem em Deus, creem na alma, creem em algo além da matéria, mesmo que essa outra vida seja mística, cheia de mistérios, mas eles rezam para os santos. Quem são os santos? Aqueles que desencarnaram, que faleceram, que estão no mundo espiritual. Então eles rezam pelas almas dos mortos, eles acendem velas. Eles acendem vela para quem? Para algo que é abstrato, para alguém ou para alguma entidade que eles creem ser concreta. Talvez não aqui nesse plano, mas que existe em algum lugar, que resida em algum lugar. Eles rezam para alguém. Eles pedem que alguém seja intermediário para ajudar aqueles que estão aqui na Terra. Então eles creem na continuidade, mesmo com um certo ar de mistério. Ninguém sabe como é que é, mas é, porque sobrevive. Até os protestantes também são espiritualistas, porque por mais que eles creem que vai dormir num sono quase eterno, mas um dia vai acordar, se vai acordar, existe. Não é inativo, mesmo que seja um mistério para eles esse mundo, mas creem na continuidade. Então todos eles são espiritualistas. Agora eles são espíritas? Não. E por quê? Porque há uma classe de espiritualistas que defendem, estudam, se aprofundam em princípios que as demais correntes espiritualistas não se aprofundam. Reencarnação,
vida inteligente espiritual em outros mundos, mediunidade. A essa classe de espiritualistas, Kardec intitulou espíritas. O termo espírita é um neologismo, é uma criação de Kardec. É um termo criado por ele. O termo espírito, não. Mas espírita ou espiritista, adepto do espiritismo, sim. Então o que acontece? Kardec era um didático, era um professor, era um especialista. Ele sabia que podia, e que sempre acontecia, grandes riscos pelo fato dos idiomas e as linguagens muitas vezes serem pobres. Um idioma em si ter vários sentidos ou vários significados para uma mesma palavra. Ora, aqui no nosso Nordeste, manga é fruta, manga é parte da camisa, mas manga também é zombaria. Você está mangando de mim, está zombando de mim. Deve ser terrível uma mesma construção de uma palavra ter vários sentidos ao mesmo tempo. A confusão que isso causa é tremenda. Então Kardec, preocupado com isso, ele procurou estabelecer um termo novo para uma ideia nova, para que cada termo e cada ideia em si encerrasse a sua essência. Então o que ele fez? Há uma classe de espiritualistas que estuda de forma específica tais princípios. A essa classe são os espíritas. Por que essa análise? Para que ninguém coloque o espiritismo e qualquer outra doutrina espiritualista no mesmo saco, achando que é a mesma coisa, e daí começam as confusões. Sabe por quê? Porque tem gente que diz o seguinte: aonde tiver espírito e trabalho mediúnico, é espiritismo. Aí eu pergunto para vocês, muitas vezes, em algumas sessões de magia, em que pessoas, animais, mas em especial pessoas, são assassinadas para se agradar a tal Deus, nessas sessões também existem espíritos. Também podem existir médiuns. Sabe por quê? Porque mediunidade não é criação do espiritismo. Todo mundo pode e tem, em grau menor ou maior, indícios de captação mediúnica, serem médiuns, em maior ou menor porte. Porque a mediunidade é, sobretudo, uma disposição orgânica. Aqueles que vêm com o compromisso da mediunidade, do exercício mediúnico mais aflorado, eles reencarnam organicamente e geneticamente adaptados para captar aquelas energias, com glândulas, com uma formatação específica, órgãos. Ou seja, você vai ser médium, caso seja o seu compromisso, querendo ou não, aceitando ou não, entendendo ou não. Porque muitas vezes está vinculado a compromissos kármicos de outras encarnações. E você vem para exercitar a caridade. Então a mediunidade é uma faculdade orgânica. Não depende de condição moral, não depende de condição religiosa. Um ateu, ele pode ser médium. Jamais ele dirá que aquilo é a atuação de espíritos. Mas ele pode sim ser intermediário do mundo espiritual. Então, pelo fato da mediunidade não ser uma criação do espiritismo, ora, médiuns e espíritos existem aonde haja homens, visíveis e invisíveis, aonde haja mulheres, visíveis e invisíveis, aonde haja gente que consiga captar outras gentes que vivem do outro lado da vida. Então, o fato de num ambiente existir prática com espíritos não significa que a prática seja espírita, porque a prática da mediunidade ou do mediunismo não é uma propriedade ou uma exclusividade da doutrina espírita. A doutrina espírita desmistificou a prática, esclareceu como ela se desenvolve, mas não criou. Então, numa sessão de magia, onde pode-se haver trabalho para o mal, também podem haver espíritos que aqui na Terra foram homens e mulheres vinculados ao mal, ao erro, à dor do outro, e se associam com aqueles que aqui estão. E participam e fomentam esses rituais. Aí eu pergunto para vocês: alguém aqui ousa dizer que eu, Tiago Francisco, por ser espírita, saio por aí roubando criancinha, matando ela em sessões de magia? E não vai deixar existir espíritos onde Tiago Francisco trabalha, ser espírita Apolo, e nos ambientes de magia. Porque eles são em toda parte. Não são propriedade do espiritismo. Então está aí o primeiro motivo por que muitas pessoas não compreendem o espiritismo. Por não entenderem os seus princípios e por confundirem esse processo de espiritismo com espiritualismo, acham que tudo é espiritismo, colocam tudo dentro da mesma receita e saem por aí divulgando que frequenta centro espírita. Quando vai verificar, às vezes um momentinho, nada tem a ver com a doutrina.
Então, o primeiro motivo que faz com que muitos não compreendam o Espiritismo é essa falta de entendimento sobre a diferença entre o Espiritismo e o espiritualismo. Vamos para o segundo motivo. Esse motivo é de ordem mais material, de ordem mais de interesse próprio. O Espiritismo quebra tabus, preconceitos, estereótipos. Sabe qual é o primeiro estereótipo, preconceito que o Espiritismo quebra? Eu sou um pobre coitado, a culpa é do outro, eu sou uma pobre vítima. Aí você vem para o centro espírita e você descobre pela ótica da doutrina que o outro pode influenciar a nossa atitude, mas o outro não determina. O checkmate final é nosso. Se o outro fez e eu captei, é porque eu acolhi, e eu acolhi porque quis. Nós transferimos a responsabilidade do nosso destino para nós mesmos e não para a mão dos outros. Então, não é o outro que me faz mal, fui eu que senti o mal que o outro me fez, fui eu que deixei que esse mal repercutisse em mim, porque se eu não permitisse que isso acontecesse, o mal ficava só com o outro. Você me magoou, ele não te magoou, você se deixou magoar, porque se você fosse impenetrável àquela influência, o outro fazia e a repercussão ficava só com ele. Isso é difícil aceitar, é difícil assumir a responsabilidade e não querer culpar Deus e o mundo. É um grande tabu que o Espiritismo quebra. Ou seja, se ele quebra tabus, existem muitas pessoas que não estão muito satisfeitas e não têm desejo que o Espiritismo se prevaleça ou cresça, porque sabe que o Espiritismo vai libertar da ignorância. E qual o principal elemento de dominação das massas? A ignorância. Quando o ignorante passa a conhecer, ele se liberta do jugo do opressor. Então há pessoas que sabem que o Espiritismo vai ferir os seus interesses, vai modificar aquela ordem de coisas pelas quais elas querem fazer prevalecer. Então o que acontece? Denigrem a imagem do Espiritismo, disseminando informações totalmente falsas com relação à doutrina. E os iniciantes e os novatos que não têm referência de estudo vão assimilar aquilo como uma verdade, vão achar que aquilo é Espiritismo e vão, no efeito dominó, replicar uma informação totalmente incorreta com relação à doutrina. Então, o segundo motivo pelo qual o Espiritismo ainda é muito incompreendido por muitos é o fato de que as pessoas recebem orientações equivocadas propositalmente por outras e repassam as informações, colocando no Espiritismo palavras que ele não disse, intenções que ele não teve, lições que ele não repassou. Sabem o outro motivo pelo qual o Espiritismo ainda é muito incompreendido por muitos? Esse motivo no qual o Espiritismo ainda é muito incompreendido é um motivo mais sério, é um motivo grave. Sabe qual é o motivo? Esse motivo se chama Tiago Francisco, Alain Moura, Tarcísio e outros. Talvez não hoje, porque estão mais conscientes com relação à doutrina, mas talvez no ontem. Muitas vezes, o Espiritismo ainda é incompreendido por muitos devido à responsabilidade dos próprios espíritas. Quando, por exemplo, eu abraço a doutrina apenas internamente, mas escondo de Deus e o mundo que abracei. Não é sair aos quatro cantos por aí querendo converter Deus e o mundo, não. Mas é não renegar a sua fé. Muitas vezes as pessoas falam coisas equivocadas do Espiritismo porque você não se deu o direito ou o dever de esclarecer, de revelar a sua condição e dizer: não, espera aí, calma, eu frequento lá, eu sou trabalhador de lá, e a coisa não é assim não, viu? Está equivocado. Não é assim. Não. Muitas vezes nós preferimos, para não desagradar a A ou a B, esconder ou abdicar da oportunidade de esclarecer quando é preciso. É uma forma que nós espíritas ainda utilizamos e que ainda prejudica a divulgação da própria doutrina. Mas sabe qual é
principal elemento que mais prejudica e faz com que as pessoas não compreendam a doutrina pela inobservância do próprio seguidor, o mau exemplo. Olha, vai ser a grande referência, o seu exemplo. A frase já vem pronta. Por quê? Você é espírita e se comporta assim, então o espiritismo não tem consistência. Não foi capaz de te modificar. Se não foi capaz de te modificar, por que é que você tem que achar que eu tenho que aderir ao espiritismo e achar que vai mudar a minha vida também? Se não mudou a sua. Olhe o risco psicológico do processo. Então é pela má conduta dos seguidores do espiritismo que o próprio espiritismo tem a sua divulgação deturpada e torna-se ainda mais incompreendido por muitos. Repito, não é converter Deus e o mundo, porque existem dois substantivos e dois verbos para essa reflexão espírita. Os substantivos são imposição e exposição. Os verbos são convencer e converter. O grande problema de muitas pessoas é que elas não têm a consciência de que o espiritismo não procura converter pela imposição, mas sim convencer pela exposição dos fatos. E contra fatos, muitas vezes, não há argumentos. E se houver argumentos, o exemplo daquele que abraça esses fatos será a baliza para esses argumentos serem de alguma forma caídos por terra ou tenham alguma consistência, alguma validade. O espiritismo será o que deles quiserem os espíritas. A maior e mais prejudicial falta de divulgação, as ideias mais errôneas, não vêm de quem é de fora, que não compreende, que não entende. Vem quem é da doutrina, que já compreende, que já entende, que já estuda, enfim, mas que consorcia a doutrina de acordo com os seus objetivos. O espiritismo, a moda da casa, ou a moda do mentor, e não o espiritismo, à luz da razão, à luz da ciência, à luz da filosofia, pautado nos meandros da codificação de Kardec, tendo o Evangelho de Jesus como grande referência para as suas análises e para as suas dissertações. Esse é o terceiro motivo pelo qual o espiritismo não é compreendido por muitos. Porque quem deveria divulgar de maneira correta, não divulga. E daí repassa, no efeito dominó, a informação equivocada, deturpada, para aqueles que ainda não têm referência sobre o espiritismo. E para finalizar, o último motivo é um tanto quanto parecido com o outro motivo dos tabus e dos preconceitos. É a própria cultura que você assimila como verdade absoluta e que não aceita outra alternativa de entendimento. É quando o bisavô passou para o vovô aquela informação, vovô passou para papai aquela informação, papai passou para mim aquela informação e eu vou passar para meu filho a informação equivocada. Bisavô, há muito tempo atrás, falou que contato com espíritos é coisa demoníaca. Ensinou para o vovô, vovô ensinou para papai, papai ensinou para mim, eu ensinei para o meu filho vai ensinar para o meu neto, que espiritismo é isso, isso e aquilo outro. E as juventudes perdem hoje a oportunidade de conhecer a essência da doutrina espírita. Portanto, o quarto e último motivo pelo qual o espiritismo ainda é tão incompreendido é esse repasse cultural de informações equivocadas que vão formando no inconsciente coletivo das comunidades que o espiritismo é aquilo. E daí até que você vá oferecer argumento, descondicionar, propor uma alternativa, abrir aquela mente, muitas vezes aquela mente já está enraizada em seus preconceitos, que muitas vezes não foi nem delas, e sim preconceitos herdados de uma cultura equivocada. Não se encerra aqui os motivos pelos quais o espiritismo ainda é tão incompreendido por muitos, mas eu acho que esses são os principais, nos quais todos os outros desaguam nesses motivos. Um dia teremos a grata satisfação não de ver todas as pessoas espíritas, não, mas de termos uma maior quantidade possível de pessoas
sintonizadas com a real proposta do Espiritismo. Podem não ser espíritas em termos de adoção, de fé, de movimento, mas chegará um dia em que, quando alguma alma perdida por aí fala mal do Espiritismo, alguém vai levantar a mão e vai dizer: opa, peraí, não sou espírita, mas já li, já fui lá, já conheci, e a coisa não é assim como você fala. O grande objetivo do Espiritismo não é transformar todos os seres humanos espíritas, mas é poder permitir que a maior quantidade possível de seres humanos conheçam esses princípios e se norteiem por eles, caso queiram. Caso não queiram, que conheçam a doutrina de uma forma límpida e possam de alguma forma repassar o que são as leis de Deus à luz do Espiritismo de uma maneira correta, para que daí possamos ter a absoluta certeza de que, para aqueles que abraçarem a casa e a causa espíritas, ter a absoluta certeza de que nós não vivemos mais correndo atrás de Jesus em algum lugar, mas que o Cristo passa a viver inteiramente dentro de cada um de nós, porque Ele não vai voltar, só volta quem foi embora. Por que Ele não vai voltar? Porque Ele nunca foi embora, porque Ele sempre esteve conosco. Então ele não tem essa necessidade de voltar, porque Ele sempre esteve conosco. E quando Ele estiver conosco, pelo menos nós, aqui na condição de espíritas, quando Cristo estiver conosco e de alguma forma tentarmos entender e abraçar essa lei, esses princípios, norteando-nos pelos princípios espíritas, podemos, na condição de espíritas, informar para os quatro cantos que a vida passou a ser muito mais bela. E relembrando o poeta Gonzaguinha, teremos a certeza que nós devemos viver sim, e não temos a vergonha de sermos felizes. Devemos cantar e cantar e cantar a beleza de sermos eternos aprendizes. Nós sabemos que a vida deveria ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita que ela é, e são 3 vezes que ela é. Meus irmãos, o Espiritismo tem por essência a missão de ser um convite à renovação. Do que vale conhecer o que ele ensina e prega, se na própria melhoria nenhum esforço se emprega? Estudá-lo sim e sempre, mas também vivenciá-lo no afã de cada dia, procurando divulgá-lo. O Espírito de verdade, em nome dos redivivos, exortou-nos com clareza: amai-vos e instruí-vos. Eis o nosso compromisso ante o mundo em grande espera, fazer com que se levante a terra da nova era. Que Deus nos abençoe. Muito bem, meus irmãos, né? Tivemos uma tarde aí de muito aprendizado para entender melhor o Espiritismo e esses cuidados, né? Um alerta muito importante que o nosso irmão nos traz. Um dos motivos é o próprio trabalhador espírita, né? Então ele tem que estar atento para que a gente não seja aquele que desmotiva, aquele que leva uma informação equivocada. Por isso você tem que estudar e vivenciar esses ensinamentos. Tiago, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer grande. Espécie mais vezes. Com certeza. Leva um abração para o pessoal do Apóstolo. Pois não. E com certeza ele vai estar junto em outras oportunidades. Vamos então fazer nossa prece final. Lembrando que vai ter um passo individual daqui a pouco. Quem quiser, aguarde um pouquinho. Vamos orar então. Senhor Jesus, querido amigo, só nos resta te agradecer pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais. Nos ajuda, Senhor, porque ainda temos muitas dificuldades, mas temos também um desejo sincero de aprender e de servir. Nos ajuda, Mestre querido, para que possamos nos adequar aos poucos à lei de Deus, para sermos felizes. Que a tua paz, Senhor, nos envolva, proteja todos nós aqui, encarnados e desencarnados, e leve o nosso irmão Tiago de volta à sua cidade, na Santa Paz. Que Deus abençoe esses. Meus queridos, até a próxima. Pessoal do Instagram, obrigado pela presença e até a próxima também.